A paz do Senhor, meus queridos adolescentes, o ADEC de Deus. Estamos aqui para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical através de vídeo, tá certo? Tenho certeza que todos vocês têm assistido às aulas que a gente tem postado através desses vídeos e tenho certeza que vocês têm sido edificados na presença de Deus. E hoje a nossa lição de número 3 da nossa revista. Lição de número 3. Por que Deus nos criou? Você já fez essa pergunta? Se alguém te fazer essa pergunta, ei, por que Deus te criou? Você vai saber responder essa pessoa? Você vai saber trazer uma explicação que convence aquele que fez essa pergunta para você? Sabe, adolescentes, a Bíblia diz que a gente precisa estar pronto, preparado, para saber explicar, ou dar a razão da nossa fé. Então, a escola dominical desse trimestre vai nos ensinar a nos prepararmos para sabermos responder às dúvidas sobre a fé cristã. E quem é que nunca teve essa dúvida, não é verdade? Por que Deus nos criou? Bom, eu só sei que a Bíblia diz o seguinte: no princípio criou Deus os céus e a terra. A Bíblia já diz que no princípio Deus criou, tá? E aí a Bíblia começa no livro de Gênesis, no capítulo 1 e capítulo 2, a relatar os detalhes dessa criação. E nessa lição de número 3, nós vamos falar sobre essa questão da nossa fé. Por que Deus me criou? Por que Deus te criou? Eu te peço, fique até o final dessa aula que eu tenho certeza que vai ser muito edificante para a sua vida. Bom, adolescentes, essa nossa aula tem 3 objetivos pelo menos, tá? O primeiro objetivo que essa nossa aula tem é compreender que Deus é o grande Criador, tá certo? Não existe outro. Não existe nenhum Deus que pode dizer que é o grande Deus Criador, porque Deus existe um só, tá? E esse Deus se chama Jeová Jiré, tá? Esse Deus se chama o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E foi ele que criou todas as coisas. E não somente criou, mas é sustentador de toda a criação, ok? Também o segundo objetivo é conhecer e refutar, conhecer para refutar a visão evolucionista. A gente sabe que essa visão evolucionista ela tem entrado dentro das escolas, dentro das faculdades e tem buscado incentivar os adolescentes, os jovens a acreditarem que o mundo e o universo surgiu de uma grande explosão e que a partir dessa explosão tudo começou a ser evoluindo, foi se evoluindo até chegar ao que a gente conhece hoje como vida, como vida inteligente na Terra, como criação, tá? Em todos os âmbitos, em todas as áreas. Tá? Será que isso realmente faz sentido? Será que tudo surgiu através de uma explosão e tudo veio se evoluindo? Será que eu, conforme a teoria da evolução ensina, será que eu, antes de ser eu, era um macaco, tá? Porque a teoria da evolução ensina que o homem veio do macaco. O macaco se evoluiu, foi se evoluindo no decorrer da sua história até se tornar um ser humano inteligente, tá? Então, será que isso é verdade? Será que as espécies foram se evoluindo? A gente precisa conhecer essa teoria evolucionista, tá? Para podermos refutá-la, tá? E também o terceiro objetivo é saber que nós temos um mandato cultural para cumprir, tá? Então, adolescentes, essa lição é muito importante para nós, porque essa lição vai nos incentivar a crer mais na Bíblia. Olha o que diz Hebreus capítulo 11, versículo 3. Pela fé entendemos que os mundos, no plural, pela palavra de Deus foram criados. Olha que texto lindo. O texto bíblico está dizendo, adolescente, que pela fé nós entendemos que os mundos, no plural, foram criados pela palavra de Deus.
Então Deus, pela sua palavra, ele disse: haja, e aconteceu. Pela palavra que saiu da boca de Deus, tudo foi criado. E nas leituras, né, bíblicas semanais, tá? Se você for aí na página inicial, na página 20 da revista, né, da lição 3, você vai ver que durante os dias da semana tem leituras para se fazer, e nessas leituras foi falado sobre o poder da palavra criativa de Deus, foi falado sobre Deus ser o Senhor da criação, foi falado sobre o universo ser sustentado por Deus. Então as leituras bíblicas diárias durante a semana nos mostram e fortalece a nossa fé neste Deus Criador, tá? Então é pela fé, adolescente. Se alguém te perguntar, ei, por que você crê que Deus criou todas as coisas? Você pode dizer, é pela fé que eu creio. É por fé que eu entendo. Eu creio no que a Bíblia diz, eu creio que Deus não mente. Eu creio que os escritores da Bíblia foram inspirados por Deus. E se a Bíblia diz que no princípio Deus criou os céus e a terra, é porque Deus criou os céus e a terra. É pela fé, adolescentes, tá? É pela fé. Então a gente vai ver nessa lição que toda obra de arte, ela possui, tá, as impressões digitais de seu idealizador, de seu criador, tá? Do seu artista. Toda obra de arte possui a assinatura do artista. E nós vamos ver também na criação, se a gente observar e estudar isso a fundo, nós vamos ver que Deus deixou na criação as suas assinaturas. De maneira que se a gente se aprofundar nesse assunto, a gente vai entender que é impossível a gente dizer que não existe um Deus poderoso que fez tudo isso de maneira perfeita. Então, se a gente passar a olhar para a criação com um olhar criterioso, com um olhar minucioso, com um olhar detalhista, nós vamos ver, adolescentes, que Deus deixou a sua assinatura na criação. Assim como um artista deixa a sua assinatura na sua obra de arte. E também nós vamos ver no relato bíblico que Deus criou todas as coisas não porque ele não tinha nada para fazer. Não, nós vamos entender que a criação ela é um resultado de um ato voluntário de Deus, de um ato gracioso, de um ato soberano e intencional de Deus. Deus não criou todas as coisas porque não tinha nada para fazer, né? Deus não estava num final de tarde no céu e disse, já que eu não tenho nada para fazer, eu estou entediado, eu vou criar alguma coisa, e foi lá e criou a terra e tudo que existe na terra. Não, Deus criou todas as coisas porque foi um ato voluntário, ele quis, foi um ato de graça, um ato gracioso, soberano de Deus, e ele fez tudo com um propósito, e isso é que é o mais importante. Deus não criou todas as coisas sem propósito nenhum, sem intenção nenhuma. Deus não criou todas as coisas e abandonou a sua criação e virou as costas para a sua criação, não. Deus fez tudo, Deus criou tudo e tem um propósito para tudo isso, ok? Nós vamos ver na criação de Deus que Deus ele não só planejou detalhadamente cada etapa da criação, como também ele executou cuidadosa e minuciosamente toda a sua vontade. Se a gente pegar Gênesis capítulo 1, Gênesis capítulo 2, onde o texto fala da criação, nós vamos ver um Deus executando detalhes e minúcias da criação. Quando Deus cria, né, as espécies, ele fala, haja no mar todos os peixes de todas as espécies. Na terra, a terra produzam árvores, sementes, plantas, animais que rastejam, animais que voam, animais selvagens. E Deus vai criando, haja luz, que haja separação entre as águas de águas, apareça a porção seca. E Deus vai criando, vai detalhando, vai mostrando as minúcias da criação. Nós vemos um Deus de planejamento. Deus, quando fez tudo, ele planejou de maneira minuciosa e de maneira cuidadosa cada detalhe.
De maneira que se a gente parar, adolescente, para estudar a respeito da criação, se a gente parar para estudar a perfeição que há na criação, na natureza, no universo, no sistema solar, nos planetas, no Sol, na Terra, enfim, todas essas complexidades da criação, se a gente parar para entender, para estudar, nós vamos ficar assustados e vamos dizer, gente, é difícil ser ateu numa questão dessa. É difícil ser ateu quando se para estudar a respeito da criação. Porque a gente passa a ver que existe por trás de tudo isso uma mão poderosa, uma mente brilhante, uma mente superior, para criar tudo isso de maneira perfeita. Nós vamos ver no relato bíblico que toda a criação de Deus se deu a partir do nada. Deus é um ser que cria todas as coisas a partir do nada. Deus não precisou de uma matéria-prima para criar alguma coisa, não. Ele disse, haja, e aconteceu. Foi pelo poder da sua palavra, a palavra criativa de Deus. Porque a palavra de Deus tem poder. Ele chama a existência algo que não existe. E quando ele chama esse algo que não existe, precisa vir a existir, porque foi chamado pela palavra de Deus à existência. Então Deus criou todas as coisas a partir do nada. Diferente daqueles materialistas que ensinam, né, que houve, né, diferente do que os materialistas dizem, a matéria não é eterna. De acordo com a Bíblia, o ato criativo de Deus se concretizou por meio de sua palavra. Ele disse, tudo se fez. Foi pelo poder da palavra. Pelo poder da palavra. Leia Gênesis capítulo 1, Gênesis capítulo 2. Deus disse, haja, e aconteceu. E o interessante é que depois que Deus cria, né, as coisas, sempre no final de cada dia, e Deus cria por etapas. Isso que é interessante. Deus poderia muito bem dizer, haja todas as coisas de uma vez só. Aconteceria, porque Deus é poderoso, é soberano, Deus é grandioso, ele pode fazer isso. Mas não, Deus preferiu criar por etapas. Isso mostra o cuidado de Deus, porque Deus é detalhista. Isso mostra que Deus é um Deus de detalhes, é um Deus que gosta de uma coisa bem feita. Aleluia! E ele criou em etapas. Criou no primeiro dia, criou no segundo, criou no terceiro, criou no quarto, criou no quinto, criou no sexto e no sétimo descansou. Criou no sexto dia e no sétimo ele descansou de toda a sua obra. E ele diz, e viu Deus tudo quanto era bom. E viu Deus como era bom tudo aquilo que ele havia criado. E uma outra criação de Deus que nos enche os olhos é a criação do homem na Bíblia. É a criação do homem na Bíblia. Gênesis capítulo 2. Nós vamos ver que, segundo a Bíblia, no sexto dia da criação, Deus formou o primeiro homem, a qual ele chamou de Adão. E Deus formou esse homem usando uma matéria-prima, que era o pó da terra. Interessante, adolescentes, que Deus não disse, haja homem sobre a terra, e houve homem. Não. Deus pegou uma matéria-prima, que era o pó da terra, e formou o homem. Ele formou, ele deu forma com as suas próprias mãos. Quando Deus vai criar o homem, ele age de uma maneira diferente de que ele agiu na criação das outras coisas. Quando Deus vai criar as espécies animais, as espécies de animais, ele disse, haja, a terra produza, né? As espécies e tudo mais. Mas quando Deus vai fazer o homem, ele pega do pó da terra e forma, molda com as suas mãos. Mostrando que esse homem que ele estava criando estava vindo da terra, ele veio do pó da terra, mostrando que esse homem teria uma responsabilidade diante de Deus em relação à criação. Porque o homem seria o representante, como que eu posso dizer, autorizado por Deus na terra. O representante de Deus autorizado por ele na terra. E Deus criou o homem do pó da terra.
E aí Deus também cria a mulher da costela de Adão. E Deus também usa um carinho especial na criação da mulher, tirando a costela de Adão e formando uma mulher, e depois ele traz essa mulher para Adão. E aí ali acontece o primeiro casamento. Então nós vamos ver que o ser humano, diferente de tudo que foi criado, ele possui uma particularidade que Deus deu a ele. O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. É a única criação de Deus na Bíblia que foi feita à imagem e semelhança de Deus. Nem mesmo os anjos é atribuído essa imagem e semelhança de Deus em suas criações. A Bíblia não diz que Deus criou os anjos à sua imagem e semelhança, não. A Bíblia diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Olha que interessante isso, adolescente. E a imagem de Deus no homem não significa que o homem é semelhante a Deus na aparência física. Porque tem pessoas que dizem, então quer dizer que se eu olhar no espelho eu estarei vendo Deus? Não, de maneira nenhuma. Porque Deus é espírito. Deus não tem corpo. A única pessoa da Trindade que tem corpo é Cristo. Mas imagem e semelhança de Deus é na parte espiritual e moral do homem. Tanto é que quando nós vemos que o homem cai no pecado, adolescente, a Bíblia diz que a maldade no coração do homem crescia constantemente, diariamente, de maneira que o homem se corrompia diante de Deus todos os dias. E foi preciso Deus intervir na história do homem. Porque o pecado corrompeu, deformou a imagem e semelhança de Deus no homem. O homem é a imagem e semelhança de Deus na parte espiritual e moral. Por isso que Deus vai dizer, sede santos, porque eu sou santo. Deus, ele é santo. A santidade de Deus é o atributo dele que é celebrado na Bíblia pelos anjos do céu por 3 vezes. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E por Deus ser santo, ele exige de sua maior criação, que é o homem e a mulher, serem santos diante dele. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. E eu quero aqui indicar para vocês, adolescentes, que gostam de assistir vídeos no YouTube, que gostam de ler, que gostam de pesquisar, de assistir vídeos, né? Quem hoje não gosta de assistir vídeos no YouTube? Né? Vídeos que trazem conhecimento, que edificam, tá? Embora no YouTube tenha muita porcaria também, mas vamos saber usar de maneira que traga edificação para nossas vidas essa ferramenta. Pesquise e assista vídeos e estude, leia sobre o design inteligente. Quando você estudar profundamente a respeito do design inteligente e passar a conhecer um pouco dessa linha de estudo sobre a criação, sobre a natureza, do ponto de vista científico, analisando tudo que existe, tudo que foi criado, que se formou, eu tenho certeza que você vai ficar surpreso com as coisas que você vai descobrir. Design inteligente usa a ciência para provar que por trás de tudo aquilo que existe uma mente superior. Que alguns cientistas do design inteligente entendem ser Deus, outros entendem outras coisas. Mas o design inteligente, em outras palavras, prova a existência de Deus através da ciência. O interessante é que a Bíblia nunca se preocupou, adolescentes, em provar a existência de Deus, tá? A Bíblia nunca se preocupou em provar que Deus existe. Simplesmente ela fala, no princípio criou Deus os céus e a terra. Que Deus é esse? A Bíblia não se preocupa em provar a existência de Deus. A Bíblia simplesmente mostra que no princípio Deus já estava lá. Ele é o criador do princípio. E o design inteligente vai usar a ciência para provar a existência de Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Então a gente vai ver, adolescentes, que o universo, a vida e o homem, eles só são realidades porque Deus, o Todo-Poderoso, Eterno e Inteligente, os criou. Conforme a sua boa vontade, não somente isso, mas também sustenta cuidadosamente. Então a gente vai ver que tudo isso que existe,
a criação do homem, todas as coisas, só existe porque Deus ele é o Criador e criou todas as coisas de maneira inteligente, de maneira minuciosa e detalhada, mas não somente criou, não somente fez tudo, mas também sustenta todas as coisas. E diante dessa lição nós vamos entender que diante dessa realidade nós temos uma missão, que é cuidar daquilo que Deus fez. Quando nós olhamos para o Gênesis, nós vemos que Deus, depois de criar todas as coisas, fazer o homem, a Bíblia diz que ele coloca o homem no jardim do Éden e diz que era para o homem dominar sobre toda a criação que ele havia feito e cuidar de tudo aquilo. Ou seja, Deus seria o representante legal de Deus na terra, com uma missão, cuidar e zelar daquilo que Deus havia realizado. Essa é a nossa missão. Deus nos criou para glorificá-lo, para amá-lo. Deus nos criou para honrá-lo. Deus nos criou para cumprir a sua vontade. Deus nos criou para transmitir e refletir na criação dele a sua glória. Louvado seja o nome do Senhor. Romanos capítulo 11, versículo 36. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. E com esse versículo eu encerro essa lição. Deus te criou para que você reflita a glória dele na criação. Deus te criou para que você honre ele. Deus te criou para que você ame ele, para que o nome dele seja glorificado através de sua vida adolescente. Deus te abençoe. Medite nessa lição. Estude com profundidade esse tema da criação, do design inteligente. E veja você com seus olhos, com seu intelecto, tá? Que existe um Deus criador de todas as coisas que formou tudo isso. E nós louvamos e agradecemos a ele. É por isso que o livro de Salmos diz: tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Porque tudo aquilo que tem fôlego, tudo aquilo que existe, tem a sua origem no Deus Todo-Poderoso. Deus te abençoe e até a próxima, querendo Deus. Oportunidade de cumprimentar toda a